Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um Morning Call Infomoney TV, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, sou analista da Clear Corretora e eu estou aqui para comentar o panorama dos mercados para amanhã de hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015. Uma manhã super especial e marcante para o nosso mercado. Todo mundo aí já deve estar sabendo que o Brasil foi rebaixado para níveis junk através das Standard Poor's. Isso é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas antes disso, vamos falar o panorama, vou começar falando pelos mercados internacionais, Ásia e Oceania. Aliás, os mercados como um todo estão caindo nesse momento, que já pode aumentar o clima de tensão para a nossa abertura por aqui. Nikkei fechou em queda de 2,51%, Hong Kong fechou em queda de 2,57% e a bolsa em Xangai, o principal índice da bolsa da China, fechou em queda de, deixa eu olhar aqui que eu perdi a tela sem querer, uma queda de 1,4%. Ainda as ações chinesas acabaram contaminando os mercados pela Ásia e Oceania, com a inflação ao produtor que veio um pouquinho maior do que o esperado, e isso mostra ainda, renovou ainda um pouquinho o receio de desaceleração no mercado. Portanto, está aí a primeira notícia pela China, que já não é tão interessante assim. Já pelo mercado na Europa, também cai, quer ver? Vamos dar uma olhada nas principais praças por lá. A Europa, nesse momento, cai 1,18%, Londres, né? O índice FTSE cai 1,18%, Paris vai caindo 0,99%, enquanto a bolsa em Frankfurt, na Alemanha, vai caindo 0,67%, quedas que vão sendo marcadas com o mercado avaliando o risco de alta de juros do Fed e desaceleração da China. Outro índice importante, que é aquele estoque 600, reduziu as perdas registradas mais cedo. E aí vale lembrar também o seguinte, que ontem, ao longo do dia, nós tivemos uma inflexão muito forte no mercado americano, que subia bem, contaminava o mercado internacional, inclusive a Europa, e aí após o fechamento do mercado europeu, o mercado americano caiu bastante, inclusive conduziu a queda por aqui também no mercado brasileiro. E, portanto, isso acabou, essa queda registrada na Europa, ao meu ver, é muito ainda por conta desse ajuste por ontem. Porque se a gente olhar, o futuro americano está subindo nesse momento, né? O futuro americano agora sobe 0,12, diminuiu um pouco a alta, mas está subindo. Aproveitando aqui que a tela está aberta, petróleo segue em alta também de 0,63%, cotado a 44,43%, e o minério de ferro fechou em alta de 1,43%, cotado a 59,01%. Então, a Europa não tem um noticiário tão relevante, ainda opera em função dessa possibilidade de alta de juros no mercado americano no curto prazo. Tem uma série de indicadores para sair hoje, mas eu acho que mais do que nunca é também um ajuste do comportamento do mercado ontem americano, porque quando o mercado americano começou a cair, a Europa já estava fechada. Então, certamente, quando abrir o mercado americano, esse ajuste deve ser global, e aí sim deveremos ter liquidez plena pelo mundo, com Europa, Brasil e Estados Unidos operando em pleno vapor. E aí está aí a primeira questão que eu diria ser importante para a gente avaliar, já que a gente tem aí uma série de indicadores relevantes para sair hoje. Vamos falar deles então? Olha aqui, ó. Bom, primeiro de todos, às 8h30 da manhã, tem a ata do Copom e o investidor espera que haja uma explicação sobre o comportamento do câmbio na economia brasileira e o ajuste fiscal. Vai sair agora às 8h30, na verdade já deve estar saindo, porque aqui hora eu estou no ar, eu não tenho como ao mesmo tempo olhar aqui para vocês, mas já está saindo, eu estou vendo aqui os dados já saindo da ata. E aí logo na sequência vai ter o André, vai ter o Celso, que eles vão explicar melhor para vocês. Temos o índice oficial de inflação do mercado brasileiro, o IPCA, medido pelo IBGE, mensal e anual, que sai às 9 horas da manhã. Depois, às 9h30, temos índice de preço de importação mensal e anual do mercado americano. Nesse mesmo horário, temos os tradicionais pedidos de auxílio-desemprego e seguro-desemprego do mercado americano. Às 10h45, teremos nível de confiança, nível de conforto do consumidor medido pela Bloomberg, outro dado também relevante.
E aí, terminando a bateria de indicadores que sai para essa manhã, temos o estoque no atacado, indicador antecedente às 11 horas da manhã, ok? Então, quer dizer, de 8h30, começando pelo mercado brasileiro até às 11 horas da manhã, tem dado pra caramba para sair, ou seja, e a gente já tem um temor, uma abertura temida pelos investidores, já que a gente tomou um downgrade pela Standard Poor's, e isso certamente deve contaminar o nosso mercado por aqui. Bom, vamos fazer um aparato para depois a gente tentar entender um pouco o mercado da abertura de hoje. Tá bom, gente? China, Ásia Oceania em queda. Ainda temor de desaceleração, inflação elevada por lá. Europa, ajustando o preço, ajustando a abertura do mercado, ou melhor dizendo, a parte da tática começou a cair, ajustou o preço e agora segue em queda, com o futuro americano em leve, agora perdeu alta de novo, agora uma alta de 0,06%. E um temor também da elevação de juros. Mercado brasileiro, esperando a ata do Copom para ter uma ideia do que o Banco Central está olhando e o que ele vai citar, vai falar sobre a inflação e principalmente sobre o câmbio, essa desvalorização do real frente ao dólar, o impacto disso na nossa economia. E aí, finalmente, ontem, depois que o mercado já estava fechado, a Standard Poor's, uma das 3 principais agências de risco, deu um downgrade no Brasil, retirando a nota BBB para BB+, levando o nível para junk. Gente, deu um downgrade, ok? Mas para que perca o grau de investimento, é preciso que pelo menos 2 dessas 3 principais agências de rating coloquem os títulos soberanos brasileiros para níveis junk. Então a gente já tem a Standard Poor's que está lá, já jogou. Junk, tradução em português, significa lixo. Ou seja, que o país ele não é um mau pagador da sua dívida. E isso certamente deve trazer um impacto significativo para o nosso mercado por aqui. Então nós temos a Standard Poor's já com nível junk, a gente tem a Moody's com apenas um nível ali, se perder mais um também vai para junk, com perspectiva estável, e temos a Fitch com 2 níveis acima, com perspectiva negativa. Ou seja, me parece, tudo leva a crer que as demais agências de rating devem seguir essa tendência e também rebaixar o mercado brasileiro. Aí a primeira pergunta que fica para o investidor, e eu acho que certamente isso aí está rondando as mesmas operações e todo mundo ansioso para saber, Rafael, mas lá no topo histórico do mercado, lá no 73.920, nós tivemos um upgrade pelas agências reguladoras de risco e aquele ponto lá marcou o topo histórico do mercado. Será que agora, porque nós tivemos um downgrade, voltamos para níveis junk, ou seja, de níveis de mercado de 2002, 2003, vamos marcar o fundo do mercado? Olha, é um pensamento razoável, de você estar ali e tentar interpretar esse movimento. Entretanto, me diga um motivo nesse mercado para acreditar que a Bolsa pode começar a subir a partir de agora. Eu não vejo. Tá? Ponto 2. Nós temos aí um outro ponto relevante, que é o seguinte. A Moody's, a Standard Poor's, naturalmente, historicamente, é a que tem a maior, a que tem a maior pressa. Foi a primeira lá na época de 2003, 4, 5, 6 a dar o upgrade. Foi a primeira a continuar elevando o grau de investimento. E também foi a primeira a rebaixar. Então ela é a primeira sempre. Então, na minha visão, na minha interpretação, as demais agências reguladoras de risco também devem seguir a mesma condição do mercado e isso deve trazer consequências para o mercado brasileiro. Outra pergunta que todo mundo faz é qual é a consequência para mim, para você e para todos que nos assistem das notas soberanas de crédito serem elevadas para níveis junk. Isso acontece que muitos fundos de mercado no mundo só aplicam em países que são grau de investimento. À medida que as agências reguladoras de risco começam a colocar os títulos soberanos brasileiros para níveis junk, essas empresas que só investem em grau de investimentos saem em debandada, retiram seus recursos.
e isso acaba impedindo novos investimentos e nova entrada de recursos de capital estrangeiro para o mercado brasileiro, que já vive um ambiente caótico de grande recessão e uma crise econômica e política ainda muito desencontrada, sem uma luz no fim do túnel. Sendo assim, nesse emaranhado, tomar um downgrade só reforça a dificuldade do mercado brasileiro em retomar a sua trajetória de crescimento. Então a notícia não é boa. Rafael, eu acho que vamos renovar a mínima, vamos ter um novo low. Se o mercado vai fechar positivo hoje ou não, eu não tenho a menor ideia, não tenho essa capacidade de interpretar esse mercado. Mas, na minha visão, nós vamos renovar essa mínima pelo menos. Por quê? Porque a Standard Poor's, além de rebaixar a nota para nível junk, colocou perspectiva negativa, o outlook negativo. Significa que está ruim e pode piorar. Pelos argumentos deles, que uma dívida elevada, uma crise política e um governo desencontrado com a fazenda, com a área econômica. Então, eles mesmos estão prevendo a grande dificuldade que o próprio governo tem de se encontrar, de colocar uma luz no fim do túnel, colocar o Brasil em cima do trilho, de volta para uma trajetória de crescimento, ou minimamente de volta para uma trajetória de uma perspectiva, de um ambiente de melhor previsibilidade, coisa que eu tenho falado aqui com bastante frequência. O EWZ ontem caiu 7%, na minha visão, então a gente deve abrir com uma largada aí de pelo menos 5% de queda. Não sei como vai fechar, não tenho a menor ideia. Circuit break nunca é bom para ninguém. Rafael, vai ter circuit break, o mercado vai cair, vai parar a bolsa, etc. Na minha visão, circuit break nunca é bom para ninguém. Não é bom para a corretora, não é bom para o investidor, porque a gente precisa de um mercado aberto para operar e tentar tirar operações, seja ela trading ou investimento. Bolsa parada é a mesma coisa que desligar o brinquedo, desligar o parque de diversão e ninguém conseguir operar. É um risco de temor maior, é um drama maior para o emocional da vida dos investidores. O circuit break, na minha visão, nunca é legal. Então, essa coisa de torcer para ter o circuit break, para mim, não é bacana. Eu torço para que não aconteça. Agora, que o mercado vai refletir isso de forma negativa, eu não tenho a menor dúvida, já que as dificuldades para o mercado seriam muito grandes. Outra coisa que eu acho que é relevante, fiz umas anotações aqui, eu acho que a perda do grau de investimento é uma derrota para o Levi. O Levi ontem esteve no Jornal da Globo, eu assisti, na sua entrevista, na minha visão, foi uma entrevista muito política, ele se defendeu bastante e também defendeu o governo esse que de vez em quando também ia contra a própria política dele. Então, em algum momento ele falava de cortar em gastos, e falou que cortou, e em outro momento falava que pode subir impostos, né? Seja para lado que for, a situação não é boa para ninguém, nem para mim e nem para você que me assiste. Então, eu acho que isso é uma derrota para ele. Ele entrou no governo com esse argumento de que ia fazer de tudo para que o país não perdesse o grau de investimento. E essa primeira derrota, que ele diz que há uma etapa transitória, para mim é algo significativo. Estava precificado? Uma pergunta que eu coloco aí. Para mim, a visão não estava precificado. O timing, que todo mundo imaginava que ia ter uma perda de grau de investimento, isso eu imagino que sim. Mas o timing disso é que surpreendeu um pouco o mercado e, mais do que nunca, a cerejinha do bolo foi o outlook, aquela perspectiva negativa, o que amassa ainda mais a situação do mercado brasileiro. Eu temo que esse rebaixamento venha levar uma dificuldade maior, ou melhor dizendo, um nível de dificuldade ainda maior para o ajuste fiscal, já que isso impede a entrada de novos recursos no mercado brasileiro e deve levar uma pressão sobre o câmbio em função dessa demandada de recursos. E a pressão sobre o câmbio pode pressionar os preços e, portanto, quem sabe o Banco Central venha subir os juros, ninguém sabe, pode subir os juros na próxima reunião. Isso é uma outra questão também que acaba contraindo ainda mais a atividade. E para finalizar, essa queda, esse downgrade da Standard Poor's pode reforçar uma queda, uma saída do Levi deixar o governo. Portanto, me diga aí uma luz no fim do túnel. Eu acho que a gente tem que se preparar para a abertura de hoje. Qual é a minha dica, tá? Como experiente, como já participei de diversos mercados de queda, em 2008, vários circuit break, inclusive circuit break ao longo do dia,
pela minha experiência, pelo meu comportamento, deixa a briga correr na abertura, que deve ser um pouco agitada. Evite você, que tem pouca experiência, a se aventurar nesse mercado logo na abertura. Deixa a volatilidade se assentar um pouco, diminuir um pouco, depois que o mercado abrir, para depois você tomar uma atitude. Evite operar em efeito manada, evite operar naquele estresse todo, está todo mundo vendendo, eu vou vender também, está todo mundo comprado, eu vou comprar também, porque nesse momento, quem tem a mais calma e souber fazer a melhor avaliação do risco da sua operação no momento que você vai apertar o botão para comprar ou vender, é que vai se dar bem, independentemente se o mercado sai para compra ou para venda. Que vai abrir em queda, isso eu posso garantir, tenho confiança nisso. Agora, a magnitude dessa queda e quais serão as consequências para o fechamento de hoje, isso eu não tenho a menor condição de avaliar, nem eu, nem você e nem ninguém neste mercado. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do índice Bovespa e ver o comportamento do mercado. Ontem fechou com esse candle aqui, que todo mundo chama de shooting star, mas nesse momento ele não tem tanta função já que ele não vem depois de um rally. Entretanto, ele confirma essa fortíssima resistência aqui no 48 mil pontos. Esse candle, apesar de não ser um candle de topo, ele confirma mais do que nunca essa resistência, tá ok? Então, uma barra de baixa hoje deve trazer uma queda um pouco mais significativa. Dois números que devemos observar para a sessão de hoje, que serão pontos relevantes do ponto de vista do intraday. O primeiro, 45.200 pontos, que é o suporte e fundo anterior do gráfico de 60 minutos, e 44.300 pontos. Para perder o 44.300 pontos, nós vamos ter aqui uma linha, vou fazer uma conta de padaria aqui. Olha só, a bolsa fechou em 46.657, tá ok? Eu já acho, sinceramente, que a bolsa deve abrir aí cerca de 6% de queda, ok? Então nós vamos ali para 43.800. Já vamos perder esse ponto aqui. Já vamos ter um barrão de queda e vamos perder esse último ponto aqui, tá ok? Se vai renovar essa mínima aqui, eu diria que é uma outra questão importante. Se renovar essa mínima aqui do mercado, significa necessariamente que o mercado não estava precificado. Então tá aí uma outra questão importante. Rafael, está precificado, downgrade, etc. Bom, para minha visão, vai estar precificado, não vai estar precificado se a gente renovar essa mínima aqui. Agora, se o mercado para pelo 44.300 e volta a subir, aí sim pode dizer que não tem estresse, mas não estava precificado, uma vez que a gente não renovou o mínimo. O fato da Bolsa renovar mínimas é sempre um motivo para dizer que não estava no preço e que o mercado pode começar a sair em demandado. Gente, muita calma, muita tranquilidade. O ambiente já vem sendo ruim há muito tempo, não é agora. Hoje é só o momento que o mercado está sendo um pouco mais massacrado. Então, a minha sugestão é um pouco de cautela agora na abertura e depois, na sequência, deixar o mercado à vista abrir, o mercado lá fora abrir para ver no que vai acontecer, tá ok? Evite operação de efeito manada ou operar sob efeito de estresse. Está em dúvida, não sabe o que fazer? Entra lá na minha sala de análise, que eu faço ao vivo, todos os dias pela Clear. Entra lá, fica comigo, que eu tenho total condição e de ferramentas para tranquilizar você e levá-lo para o melhor caminho, que pode ser até uma operação errada, mas sim operar onde temos uma boa estratégia com uma relação risco-retorno adequada. Calma, cautela e vamos com tudo para esse mercado, porque sabe lá Deus o que vai acontecer nesse fechamento, mas a abertura deve ser bastante estressada. Mais um dia histórico para o nosso mercado, que a gente está vivendo aí, vamos ver como vai ser as consequências. Daqui a pouco, às 11h30, eu volto para a Batalha do Século aqui, junto com o Ricardo, para a gente comentar o intraday, quem sabe até passar recomendações ao vivo e a cores. Fique com a gente, fique comigo. Espero você amanhã às 8h35 da manhã, nesse mesmo canal, para a gente fazer mais um Morning Call ao vivo, a sua primeira informação do dia. Tudo de bom, bons negócios e até amanhã. Valeu, galera!